meu convidado, Adelino Buque, a quem eu cumprimento desde já. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Doutor Buque, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo legalizou a prisão de 8 arguidos das dívidas ocultas, incluindo Ndambi Gibuza. Ficou surpreendido, de uma certa forma, com esta prisão? Boa noite, mais uma vez. Eu penso que não diria que fiquei surpreendido. Penso que foi um culminar de um processo que já vinha, tendo em conta que, se estamos recordados, creio que há um ano atrás houve um levantamento de sigilo bancário, o que significa que havia um trabalho que a Procuradoria-Geral da República estava a realizar, e eu penso que estas detenções são o culminar deste processo que já vinha sendo levado a cabo. Portanto, não fiquei surpreendido, embora se possa dizer que, determinados nomes não eram perceptíveis que estivessem, mas... Tratando-se desta feita do filho do antigo Presidente da República? Também penso que não, porque o problema não é tanto de ser o filho do Presidente da República, não é? Mas tendo em conta que se trata de uma pessoa que era uma espécie de outsider do sistema, não é? Não era, na minha opinião, não era expectável que estivesse nesta situação, mas infelizmente está. E penso que a Justiça está a fazer a parte que lhe cabe. Neste momento é difícil fazer qualquer ajuizamento sobre estas questões, porque não sabemos ainda até que ponto é que estão os envolvimentos do ponto de vista individual. Exato. É a primeira vez que se assiste a uma prisão de filho de antigos presidentes da República. E que implicações pode causar já a política moçambicana? Bom, implicações, há duas implicações. Uma implicação pode ser uma implicação do ponto de vista daquilo que é o sentimento do cidadão, de que, afinal, as pessoas àquele nível político também são abrangidos pela justiça. Então, aí tu tens uma sensação de que, afinal, a justiça não é só para as pessoas de um determinado grau social ou econômico ou político, mas também atinge outro tipo de pessoas. Mas há uma outra sensação que pode ser penalizador do ponto de vista de origem política dos implicados. Neste caso específico, estamos a falar do Partido Frelimo, de onde são originários, grosso modo, as pessoas implicadas, que pode sofrer ostracismo social, político, do ponto de vista da população, considerando os membros desta organização política pessoas pouco sérias do ponto de vista daquilo que é os objetivos que perseguem em relação à coisa pública. Olhando para este sentido, faltando apenas 8 meses para as eleições. Sem dúvida, sem dúvida. É uma preocupação acrescida, eu acredito, e acredito também que ao nível da própria formação política deve haver, como é que diria, alguma ação política para a reversão desta situação. Mas que é uma situação que deixa alguma nódoa, não deixa de ser. Pode influenciar no sentido do voto? Pode, dependendo da forma como se vai lidar com este processo até ao fim. Tanto pode influenciar negativa como positivamente. Depende da forma como o processo vai ser continuado até ao fim. Se aos olhos da sociedade, porque isto também é uma questão de percepções, não é? Se a percepção pública sobre este assunto for a de que está sendo feita
corretamente a justiça, os efeitos podem ser outros. Mas se a percepção que este processo deixar aos olhos do cidadão for de que não está sendo feita a justiça, também o efeito pode ser outro. Alexandre Chival, advogado de Ndambi Guebuza, diz que a prisão de Ndambi Guebuza é perseguição à família Guebuza desde 2015. Como analisa esta revelação? Partindo do princípio que este ano vamos às eleições gerais. Confesso que eu fiquei surpreendido com esta revelação, porque não, por aquilo que é o historial da ascensão política do presidente em exercício, Filipe Jacinto Nyusi, a sua ascensão política, na minha opinião, salvo melhor observação, teve sempre a mão do presidente Armando Emílio Guebuza. Portanto, foi o presidente Armando Emílio Guebuza que o nomeou ministro da Defesa na altura, foi o presidente Armando Emílio Guebuza que levou a proposta de 3 pessoas. Uma delas era o Filipe Jacinto Nyusi, atual presidente da República, e recordando que esta escolha era bastante contestada, quer internamente, quer muito falada por fora da opinião pública, de tal sorte que, ao nível e em sede do Comitê Central da Frelimo, tiveram que entrar mais 2 candidatos. Na circunstância, creio que foi a doutora Luísa Diogo e o doutor Aires Ali. Então, olhando para este passado recente, não vejo como pode haver qualquer ação dessa natureza vista pelo advogado da família. Mas eu respeito a opinião das pessoas, não sei o que é que se pode passar, mas sinceramente confesso que esta foi uma revelação extremamente surpreendente para mim. Acredita no risco de divisão no seio da Frelimo? Não. Primeiro por estas revelações e segundo pelas dívidas ocultas. As dívidas ocultas, primeiro é preciso dizer o seguinte: estas revelações têm o valor que têm e vai depender da forma como essas revelações vão ser geridas internamente. Vai depender da forma como a família Guebuza eventualmente poderá se posicionar em relação a essas mesmas revelações. Se tivermos, vamos supor, a família Guebuza posicionando-se relativamente a este assunto, do ponto de vista de que de facto isto acontece, e acontece de que forma, e publicamente, eventualmente as pessoas que têm como referência política o presidente Armando Guebuza poderão manifestar solidariedade do ponto de vista daquilo que é os factos em discussão. Mas não vejo neste momento a família Guebuza tomar esta posição. O Alexandre Chival é um advogado, pode estar a usar isto também para efeitos de defesa, pode ser. Agora, também a questão das dívidas ocultas. Muito recentemente, e através dos órgãos públicos de comunicação social, vimos 2 proeminentes personalidades políticas, nomeadamente o Sr. Manuel Tomé e o Sr. Tomás Salomão, em grandes entrevistas, e uma das questões que abordaram, na minha opinião, de forma bastante criativa, é a questão das dívidas ocultas, quando foram abordados. E as dívidas ocultas, na minha opinião,
são dívidas que trazem revolta de pessoas que não são só as pessoas que estão ligadas a Frelimo. Porquê? E eu digo isso porque efetivamente, por aquilo que nós tínhamos como informação antes da prisão do Dr. Manuel Chang na África do Sul, nós todos defendíamos a ideia de que aquelas dívidas tinham que ser feitas, porque é a nossa soberania que estava em causa, não é? Mas quando de repente ficamos a saber que a narrativa de soberania poderia estar em causa, mas mais do que isso, gente interna e externa beneficiou grandemente destas dívidas, quer dizer, todos nós ficamos de alguma forma revoltados com a situação. Mas isto é um assunto da justiça, como estava a dizer, é a justiça que deve, no fim do dia, dizer o que é que efetivamente aconteceu e, em face disso, proceder ao sancionamento do que aconteceu. Portanto, as dívidas ocultas, em tanto que tal, não dividem a Frelimo como organização, mas criam alguma revolta a qualquer cidadão que respeita o seu país e gosta do seu país. E aqui a questão que pode colocar é se as pessoas eleitoras deste país podem confiar a Frelimo para os próximos tempos. A resposta é que podem confiar, porque as pessoas que estão ligadas às dívidas ocultas são as pessoas que estão sendo julgadas. Não tem nada a ver com aquelas outras pessoas que, sendo membros da Frelimo, estão lá a fazer o seu trabalho normal. Portanto, nós não podemos confundir as ações e atitudes de pessoas com aquilo que é a organização política em si. E eu penso que toda a pessoa normal que pensa de forma correta e faz avaliações sem preconceitos, há de ver que, se a justiça funcionar tal como está a acontecer, a questão das dívidas ocultas será dirimida ao nível dos tribunais. Há aqui uma separação. Exatamente. Eu penso que há aqui uma separação e eu penso que deve haver aqui uma separação para o bom juízo público. Porque se nós, à partida, condenamos toda uma organização por causa de algumas pessoas pertences dessa organização, ainda que estejam numa posição privilegiada, eu penso que é um erro que se comete. E se calhar esse erro pode nos conduzir a uma situação de fazermos escolhas péssimas do ponto de vista, porque sem dúvida estamos aqui a falar de questões eleitorais. E se esta for a percepção e este for o caminho que as pessoas as levam a ter determinadas opções, pode ser um precipício grave. Acredita que haverá mais detenções com o desenrolar deste processo? Eu acredito que pode haver mais detenções, tendo em conta aquilo que a própria Procuradoria-Geral da República tornou público, do ponto de vista de número de pessoas envolvidas, do ponto de vista do processo, este processo que está em causa. Creio que na altura falaram de 18 pessoas que estavam neste processo. Eu penso que pode haver detenções, pode ser que o grau de as medidas de coação não sejam as mesmas, mas acredito que eventualmente poderão existir mais detenções, até porque só assim se pode fazer, não é, o esclarecimento cabal do caso, porque todas as pessoas que intervieram devem dizer cada um a parte que lhe coube, a responsabilidade que teve, que é para os juízes
de forma isenta, determinar o grau de culpabilidade de cada um. Exatamente. Que lições podemos tirar com estas detenções que vão acontecendo a nível nacional, no que diz respeito às dívidas ocultas? Eu penso que uma das grandes lições é o grau legislativo sobre os poderes das pessoas que estão a servir publicamente, não é? Uma das coisas que foi constatada é que não estava claro sobre o poder de endividamento, quem poderia endividar, em que nível poderia endividar. É verdade que havia a obrigatoriedade de passar este assunto pela Assembleia da República, mas este não passou. E sabemos que depois disso houve um esforço legislativo do ponto de vista de princípios, de modo, das dinâmicas processuais para se chegar à contração de dívida. Houve esse exercício legislativo. Outro aspecto, outra ilação que se pode tirar é o nível de fiscalização dos nossos representantes do povo, portanto, que são os deputados da Assembleia da República. Penso que são as pessoas que devem ter a capacidade de, todo o momento, fiscalizar aquilo que é a ação do governo. Outra coisa também, como ilação disto, é a necessidade de fortificação das instituições como os tribunais administrativos e outras instituições que de uma ou de outra forma intervêm para que estes processos tenham sucesso. Porque se estas instituições tivessem desempenhado algum papel neste processo, eventualmente não estivéssemos a este nível de debate hoje, porque teriam desempenhado o papel de persuasão e as coisas poderiam ter acontecido, mas a um nível que não tivesse a proporção que se tem hoje. Acredita que com estas detenções recupera-se esta credibilidade da justiça moçambicana? Eu falo aqui da capacidade de persuasão no que diz respeito aos tribunais neste caso. A questão da justiça moçambicana, eu penso que não passa, a justiça moçambicana não vai ganhar credibilidade com este processo das dívidas ocultas, porque a justiça moçambicana, a questão que lhe descredibiliza não é o problema das dívidas ocultas, é de todo um sistema, é de todo uma forma de atuação que, aos olhos de cidadão, parece não existir justiça. Então, eu penso que este é um caso, mas não é o caso que possa levar-nos a pensar que a justiça já está ao serviço da sociedade. Porque, repara, nós todos sabemos que a justiça tem tido muito... aliás, a própria Procuradoria-Geral da República, muitas vezes, quando faz visitas às cadeias, tem constatado muitos atropelos, desde prisão preventiva largamente ultrapassada, desde reclusos que tinham direito à liberdade que não tiveram, quer dizer, tudo isso constitui a descredibilização da justiça. Então não pode ser a questão das dívidas ocultas que lava a imagem da justiça. É preciso fazer muito mais. É preciso fazer muito mais. E é preciso, sobretudo, na minha opinião, trabalhar-se mais na justiça que afeta muitos cidadãos. Porque esta é parte de um problema que nós temos. Mas as cadeias estão superlotadas e as pessoas muitas vezes sentem a falta de justiça porque
aquelas pessoas, algumas, se calhar não deveriam estar onde estão. E é aí onde dói mais, porque são muitas pessoas que estão a superlotar as cadeias e que poderiam ter outras medidas de punição pelos crimes que cometeram. Então, a estes é que é importante a justiça mostrar serviço. Em relação a estes, é uma parte importante, mas não é determinante, isto na minha opinião, para aquilo que é a imagem de justiça. E é importante isto porque muitas vezes nós podemos ver demasiada precipitação no sentido de querer mostrar algum serviço, mas acho que isso não é expressivo. É expressivo pelo grau de descredibilização do Estado, mas não é tão grave para o cidadão. O cidadão precisa de justiça no seu dia a dia. Exato. E o governo sul-africano esclarece que a decisão sobre a extradição de Manuel Chang só será tomada depois da conclusão do processo judicial. É uma reação que surge logo após a ministra das Relações da África do Sul ter dito que o ex-ministro das Finanças moçambicano seria extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos. Que lições podemos tirar aqui? Eu por acaso, tive alguém, um amigo meu, telefonou-me de manhã a dizer que era RTP África, qualquer coisa. Estava a avançar com a notícia. A avançar com essa notícia. A primeira reação foi de ter muitas reservas em relação à notícia. Disse mesmo à pessoa que tenho muitas reservas em relação à notícia porque o assunto do Manuel Chang está sendo derremido ao nível dos tribunais. Portanto, ainda não chegou ao governo. Então, eu tenho muitas reservas que a posição do governo possa sobrepor-se àquilo que é a atividade dos tribunais, sabido que há uma audiência marcada para o dia 26 para tratar o assunto de extradição ou não para os Estados Unidos, e depois disso é que seguiria a análise sobre a extradição para Moçambique. Então, para quem está informado destas duas realidades, muito dificilmente poderia dar crédito a esta notícia. Até porque esta própria ministra dos Negócios Estrangeiros, me parece que neste caso do nosso compatriota, tem sido bastante contraditório, não é? Eu lembro-me que deu uma primeira notícia que também dava a entender que o Manuel Chang não tinha um grau que merecesse a atenção do Estado sul-africano, e de repente aparece com esta notícia. Então, eu logo à partida, para mim, na minha opinião, vi que aquela notícia não tinha nada para ser credível. Já o professor de Direito Internacional, André Thomas Sucente, já tinha classificado mesmo estas declarações de populistas? Populistas ou demagógicas, sobretudo. E eu penso que, se calhar, estas notícias, este posicionamento, se é que de facto houve da parte da Ministra dos Negócios Estrangeiros, mostra, se calhar esta notícia mostra o inverso de que ela quer que aconteça. Exato. Então, o facto dela ter vindo a público dizer que o Manuel Chang vai regressar a Moçambique pode mostrar tendencialmente aquilo que quer influenciar que aconteça ao nível da justiça. Portanto, estas pessoas são extremamente perigosas também, porque ao agir assim, está a influenciar os órgãos da justiça para não tomarem esta medida, porque na opinião pública pode cair a ideia de que foram influenciados pelo poder político. Exato. Então, ao tomar este posicionamento, esta ministra mostra o grau de perigosidade que ela representa do ponto de vista das relações, até se quisermos, diplomáticas
entre Moçambique e a África do Sul, porque não são declarações inocentes para uma pessoa que, do ponto de vista de tratamento deste assunto, tem tido um posicionamento relativamente dúbio. Muito obrigada, doutora Adelino Buque, por ter aceito este convite para conversarmos um pouco relativamente a estas detenções que têm acontecido em torno das dívidas ocultas. Obrigado. E cá estamos nós.